seja muito bem-vinda ao nosso VQT, o podcast. E hoje nós estamos aqui estreando a nossa casa nova com a presença ilustríssima dela, nossa sempre VP do nosso instituto, doutora Ana Paula. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia. Obrigada a vocês. No último episódio, nós tivemos aí um alcance maravilhoso, nós tivemos aí muitos feedbacks, certo? Tivemos aí uma excelente audiência, né? Agradecer a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês aí torcendo, né? Pelo nosso crescimento, é muito importante, né? E também agradecer os nossos haters, vocês também são muito bem-vindos aqui, por que não? Com certeza, né? Até mesmo porque é esperado, né? Dentro, né? Nós estamos contra a maré, né? Então é esperado. E é aquilo, né, doutora? Quem se incomoda é porque não paga. É porque não paga. Pai que se incomodou com o nosso último podcast é porque você de fato está errado, você é um pai de horário comercial, você é um pai Uber, você é um pai fantasma, não é isso? É o atual batata quente. E por aí vai, nós temos tantos assuntos ainda para abordar a respeito desse tema, mas vamos dar início aos trabalhos? Vamos lá. Então, tá bom. Doutora, nós temos uma decisão aqui da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que determinou que um pai pague indenização por danos morais de R$30 mil à sua filha, em razão do rompimento abrupto da relação entre os dois, quando a garota tinha apenas 6 anos de idade. Em razão do abandono afetivo, segundo o laudo pericial, a menina sofreu graves consequências psicológicas e problemas de saúde eventuais, como tonturas, enjoos e crises de ansiedade. Pergunto a você, doutora Ana Paula, VP do nosso Instituto Vozes que Transforma, é cabível uma ação de danos morais e abandono afetivo promovido pelas mães atípicas? Com certeza. Uau! Por quê? Este episódio, essa situação julgada pelo STJ é bem interessante, porque ela mostra uma mudança na perspectiva do judiciário. Porque, em primeira instância, foi julgado procedente, mas o juiz deu o valor de R$3 mil. Certo. Que já é um valor irrisório, né? Pensando no sofrimento psíquico de um filho. E, na segunda instância, foi julgado improcedente. E chegou no STJ e foi julgado, né, procedente e deu esse valor de R$30 mil. E por que a gente tem essa mudança, né, de perspectiva? Porque até então se entendia que o pai que paga pensão e provê as necessidades básicas do filho, ele não pode ser penalizado por falta de afeto. Porque é desvinculado o dever jurídico do afeto. Era o entendimento até então. A partir dessa decisão e de algumas outras questões sociais que estão acontecendo, a gente verifica que não é bem assim. Mudou-se. Por quê? Verificada uma situação onde aquele filho, pela ausência do pai, passa por sofrimento psíquico, sim, é cabível a indenização. É cabível, porque o dever, ele não é só material. Ele também é psicológico e emocional, né? Porque a gente está falando da criação de filhos, né? Então, eu falo que a nossa sociedade, ela vive um momento de muitas mudanças e ao mesmo tempo bem confuso, porque ao mesmo tempo que muitos pais se sentem à vontade de abandonar os filhos e tudo bem, e ninguém questiona, e quando vai bater no judiciário, a gente enxerga que socialmente não é visto como um dano psicológico e indenizável, mas a gente vê também outras decisões falando de guarda compartilhada de cachorro. É complicado. Então, é uma pergunta, né? Se existe toda essa questão, né, da guarda compartilhada do cachorro, do cuidado do pet, da dignidade do pet, por que não falar que um filho tem a questão psicológica a ser preservada e conduzida da melhor forma? E aí a gente trazendo isso para o mundo das mães atípicas, e é com você que eu tô falando, mãe atípica, é mais crítico ainda, porque a gente verifica que essas mães são abandonadas, elas são deixadas de lado
E justamente os filhos que são, às vezes, em situações que duplamente vulnerabilizados, né? Porque além de ser um filho que está numa situação familiar um pouco desestruturada, ele precisa de cuidado. E o pai simplesmente virou fumaça. É o pai fumaça. É o pai fumaça. Que some, mas também aqui encaixa muito a questão do pai fake news. O pai fake news também. Porque o que é o pai fake news? É o pai que, às vezes, sequer menciona o seu filho. Tem muitos por aí que a gente conhece. E, ou é o pai, né, da rede social, né, que é só no post que o filho existe. E a gente também tem aquele pai que ele simplesmente é o pai Halloween. O pai Halloween é o pai que aparece uma vez por ano para tocar o terror. Ó, vou falar uma coisa pra você. Sim. Tem muito pai Halloween por aí. Sim, e ele entra nessa questão do mundo atípico. Que, aliás, esses pais Halloween vão aparecer aqui, ó. Deixando mensagens aqui, daqui a pouquinho mandando mensagem para as genitoras para tocar o terror. E aí, o que esse pai... E aí acontece essa questão psicológica da mãe. Existem mães atípicas que são abandonadas, tem ali que cuidar dos filhos, não é uma situação nada fácil. E aí, por outro lado, por que ele se encaixa no pai Halloween? Ele aparece uma vez por ano. Porque ele tem a capacidade de buscar saber sobre o filho. E por que é para tocar o terror? É para dar um susto? É para doce ou travessura? Não é isso. É para, justamente, às vezes, saber se a criança recebe BPC-LOAS, que é um auxílio do governo, né, destinado a pessoas com deficiência, a pessoas com determinadas situações. E aí, ainda, questionando a mãe, você recebe BPC-LOAS? Ah, isso se encaixa muito na questão do pai 0800. O pai 0800. Acha que tudo é de graça. Né? A mãe consegue tudo na base da gratuidade do governo. Do laudo. Então, tem pai que acha que porque a mãe tem um laudo, é o equivalente a um cheque em branco. Então, é o pai 0800. Ele acha que a mãe vai conseguir tudo de graça. E vou além, né? Porque a gente, dentro do pai 0800, olha a mentalidade, aonde chega. O pai que mal visita o filho, mal fica com o filho, mas foi questionar a mãe sobre o laudo. A mãe, achando que o pai queria realmente discutir algo da saúde da criança, foi querer saber detalhes sobre isso. E o pai queria simplesmente uma via do laudo, porque ele queria comprar o carro com desconto. Ah, você tá de brincadeira. A gente, isso é um absurdo. Eu quero comprar sem pagar o IPVA. Nossa. Quero pagar com desconto. Porque é muita falta de caráter, de vergonha na cara, né? Então, a gente vê que são situações que, se a gente for pontuando, e essa mãe, ela passa pelo abandono, porém, ela tem a procura desse pai, ou para tocar o terror, né, com terror psicológico mesmo, de outras situações, ou com esse tipo de questionamento que é meramente de interesse próprio e egoísta, e nunca em prol da criança. Então, tudo isso é indenizável? É indenizável. Por quê? Não basta o abandono. Ele tem que ainda ou atormentar, né? Ou abandonar, que também já é a violação, né, do direito, né? É uma violação. É uma violação de uma obrigação. Agora, Ana, criminalmente falando, esse pai que abandona afetivamente essa mãe e esse filho, ele pode ser responsabilizado? Criminalmente, a gente ainda não tem uma figura específica. O que a gente tem é o abandono intelectual. Então, a gente tem aquela questão dos pais que não provêm a educação suficiente para os seus filhos, né? Que não levam à escola, ou que, se o filho precisa de determinado auxílio, não provém esse auxílio. E aí, esse pai, essa mãe, ela tá nessa questão do abandono intelectual. Mas aí é que tá. Como esse pai sabe que a mãe vai dar conta sozinha, ele nunca vai responder pelo abandono intelectual. Isso embora, né, dentro do cenário é o que esteja acontecendo. E isso é injusto. O homem sempre achar que a mulher dá conta. Sim. A gente precisa cada vez mais falar, e as pessoas têm que parar de mimimi, feminismo. Não é, gente, é a realidade.
que 90% das mulheres hoje no nosso Brasil sofrem, passam por isso. Passam. Porque, assim, a maternidade solo, as pessoas precisam entender que essa mulher não fez esse filho sozinha, né? Houve ali um consenso, Sim. né? Então, a responsabilidade são dos dois, pai e mãe. A criança precisa de pai e precisa de mãe. Então, é muito injusto quando a gente deixa a responsabilidade 100% na mulher. 100%. E aí a gente vê que é a lógica social, é uma lógica social. E aí a questão da mãe atípica também, uma coisa que eu queria trazer. Por que ninguém nunca pensou que, digamos, o abandono afetivo ou o abandono material de uma pessoa com deficiência, até de um filho com deficiência, teria uma questão assim de acentuar isso para a pessoa, né, ser penalizada. A gente não tinha isso. A gente começou a ter essa discussão depois da LBI, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala da questão do abandono da pessoa com deficiência. E aí a gente pode trazer isso para o contexto familiar. Mas tudo isso é recente. Por quê? Uma outra questão social. Até então, a pessoa com deficiência ela era apartada da sociedade. Então, independente da deficiência, ou a pessoa vivia presa dentro de casa, escondida, ou ela era internada e vivia uma vida presa no hospício. Era isso que a gente tinha até 1985, 86. Com a reforma psiquiátrica e a questão de falar que não pode hoje mais ter, não podemos mais no Brasil hoje ter hospícios, né? Hoje é uma outra mentalidade, é uma outra questão. Então, com isso vieram essas questões. E essas pessoas, o que eu vou fazer? E a família, que até então era construída, a família tradicional, que muitos defendem, aliás, a família tradicional até então era o pai, a mãe, o filho, mas o filho sem deficiência. O filho com deficiência era o porão da sociedade. Então, dentro dessa trajetória histórica e social, a gente vê que a gente tem muito o que falar sobre uma reparação e sobre um posicionamento social e político para essas mães. Mas, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. 30 mil reais, tudo bem que houve essa decisão, é uma decisão favorável, significativa, né? Só que você não acha que 30 mil é nada perto do transtorno que essa menina sofreu ao longo desses anos todos por esse abandono afetivo? E a mãe também, isso não paga reparação. Não, isso eu falo que serve como uma métrica de um indicativo de que aquela situação é reprovável. Então, porque senão vai ficar muito fácil para esses pais. Porque eu falo assim, abandono, daqui uns anos vai entrar com uma ação, aí eu vou pagar 30, 20, 40 mil reais, ainda a perder de vista. E ainda tem pessoas ainda assim, se entrar com a ação, entendeu? Aí a pessoa der certo, se entrar, porque tem sempre o se, né? Se. E aí eu volto a dizer, aqui a gente está falando de uma questão social. Por que eu quero enfatizar isso? As pessoas se sentem livres para ser canalhas, porque existe um grupo social que apoia. Porque até mesmo essa questão, filho da mãe é um xingamento, porque você não tem pai. Entendeu? Então, assim, a gente vê isso desde do mundo antigo. Então, se o filho da mãe é um xingamento, a gente já vê que é naturalizado que o pai deixe a mãe e o filho. Aí, aquele filho com a mãe que foi abandonado, ele vira a chacota. Sim. Mas e o pai que abandonou? Não tem o xingamento. Não. O xingamento ficou para a mãe e para o filho. Para a mãe e para o filho que foram abandonados. Eles viraram xingamento. Isso é uma doença da sociedade. Entendeu? Exatamente. Porque, assim, você criminalizar, você desrespeitar uma mãe é muito doentio. Exatamente. É inconcebível e aí isso. A gente vê. Então, por mais... E é muito complexo. E, por outro lado, vai ter gente que, de repente, pode falar assim para mim. Mas tem a questão, a maternidade é respeitada.
tem até aquelas figuras, né, desde a mitologia ou chegando, né, na fé católica da maternidade, da Sagrada Família e tudo mais. Mas aí a mulher é casta, ela é virgem, ela é submissa. Então, assim, a partir do momento que você rompe, que você passa para questionar, para ter opinião e para cobrar, você está à margem. Então, por isso que eu falo, é normal a gente ter hater, é normal ter, assim, comentário falando quem é ela, quem é você e tal, não sei o quê. Por quê? A partir do momento que você rompe com os padrões, você não serve. E aí a gente vê o que me chama atenção nessas questões. As mães atípicas, né, que foi lá o começo do nosso questionamento, são as que mais precisam de ajuda, são as mais desamparadas, e é normalizado que o homem faça isso com essas mulheres e com esses filhos. Então, o filho que mais precisa da figura do pai e da mãe é o que mais é deixado à própria sorte. E aí eu vou responder a sua pergunta. Quem é ela? Ela nada mais, nada menos é a doutora Ana Paula, VP do Instituto Vozes que Transformam, uma advogada de sucesso, mãe atípica, empoderando mulheres e ajudando muitas mães atípicas aí que tem uma rede de apoio excelente e grandiosa através do nosso instituto. Ela é uma mulher que, assim como muitas mães atípicas, não dependem do genitor do seu filho porque simplesmente foi deixada de lado. Ela não tem essa rede de apoio como você, genitor que está nos assistindo agora e vai começar a colocar aqui mensagenzinha aqui nas nossas redes sociais querendo nos atacar. Então, assim, tenha respeito pela maternidade atípica, e aqui a gente não está brincando, aqui a gente não está de mimimi, a gente aqui está prestando um serviço social para todas as mulheres do nosso Brasil, principalmente as mães atípicas, que hoje é uma realidade muito triste no nosso Brasil, as mães abandonadas com os seus filhos. E a questão é falar assim, elas estão falando porque estão se sentindo rejeitadas. Não é nada de rejeição, não. Se você tem essa mentalidade, acorda, entendeu? Vai amadurecer os seus pensamentos. Aqui a gente está falando de responsabilidade com o filho que você colocou no mundo. Exatamente. E eu falo para essas pessoas, elas não têm noção do que é a maternidade atípica, porque o seu filho todo mundo fala assim, mas criança dá trabalho. Ok, criança dá trabalho, ser mãe é difícil, mas assim, eu falo, seu filho num escalão padrão, né, da maioria, com 8 anos de idade, não faz cocô pela casa. Com 9 anos de idade, já fala perfeitamente, às vezes já está até aprendendo outro idioma. Com 10 anos, às vezes, não tem medo de sair de casa. Com 11 anos, não toma tarja preta. Com 12 anos, não precisa de você o tempo todo, em todos os lugares, porque não é independente. Então, as mães atípicas passam por isso. Sabe? Eu participo de grupos de mães atípicas e tem grupos específicos em que elas trocam conversas voltadas para a área médica para saber como que limpa a cânula, como que troca, qual luva que usa. Então, a mãe vira quase uma enfermeira, aprendendo a cuidar de um filho acamado, né, que precisa de colchão especial, de lençol especial, de pomada que não fica ferida e tudo mais, hidrata a pele. Então, é uma série de cuidados que quem não conhece não faz ideia, mas vem aqui no hate, né, vem aqui no comentário para falar, não é por aí, tá reclamando demais, não sei o quê. A gente pode fazer o seguinte, né? A gente podia ter um dia, eu acho pouco, né? Mas assim, para início, Ana, a gente podia ter um dia nesse calendário para instituir aí o dia do pai com o seu filho atípico. Né? Ele ser obrigado a passar o dia com o seu filho, a cuidar, para ele prestar exatamente essa atenção, esse cuidado com essa criança, claro, para ver o quanto que essa mãe sofre. Exatamente. E não que existem pais que cuidam, existem. São raros, mas são raros. E aí,
Basta ir na porta de uma CD, de uma PAI, de um lugar que faça algum trabalho com uma pessoa com deficiência. Eu estou citando esses dois, são mais conhecidos, mas vai na porta de qualquer uma dessas instituições. Vai lá, fica lá meia hora, e aí você conta. Quantos chegam com a mãe, quantos chegam com o pai? Aí vocês podem falar assim, mas o pai deve estar trabalhando fora enquanto a mãe cuida da criança. Tá, aí você chega nessa mãe que você viu e pergunta se ela mora sozinha ou se ela mora com o pai. A maioria vai falar, moro sozinha. E detalhe, essa a realidade. A maioria mora sozinha e ainda trabalha fora. E ainda trabalha fora ou dentro de casa. Exatamente. Né, empreendendo, tudo, porque não tem como sair e deixar a criança, né, ou adolescente já, ou às vezes até adulto, sozinho, ou com outra pessoa, ou não tem quem fique, também tem tudo isso, né? Então a gente tem uma série de questões aqui que quem não vive essa realidade não faz ideia, né? Ou faz de conta que não sabe, porque tem muita gente que faz de conta que não sabe, porque é mais fácil, né, também, mais fácil. O problema não existe. O problema não é meu, o problema é seu, é aquela coisa, você que pariu, você que cuide, não é? É isso. Se o seu filho tem um problema de saúde específico, o problema é sempre da mãe, o pai sempre se eximindo das responsabilidades em absolutamente tudo. E eu te pergunto, Ana, quando é que isso vai mudar? Bom, eu acredito que a gente está num processo que já começou. Então, quando a gente tem essas decisões, a gente hoje tem liberdade de estar aqui num podcast tratando desse assunto. Então, a gente está num processo de mudança. O processo, ele é lento, porque se a gente pensar que em 1888 assinaram a libertação, né, dos escravizados. Coisa pouca, foi ontem. Mas até a gente chegar na política de cotas e no primeiro-ministro no STF preto, demorou aqui quase em 2000 e pouco, chegou lá o Joaquim Barbosa e tudo mais. Então a gente vê mais de 100 anos depois que a gente vê aquela classe que foi escravizada chegando num ponto mais alto do Brasil. Então, isso não significa que o problema está resolvido. É só uma pontinha, mas a gente vê como que a mudança social é lenta. Então, eu acredito que, assim como essa questão das lutas do povo preto ainda são começando em muitos aspectos, mas a gente já avançou. Mas avançou depois de mais de 100 anos, eu acho que é daqui a 100 anos que, socialmente, aquele homem que deixa o filho, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, você deixou seu filho? Nossa, cadê seu filho? Assim como as pessoas se sentem à vontade para olhar qualquer mãe e perguntar, cadê seu filho? Com quem ele ficou? As pessoas sentem muita vontade para fazer isso com as mulheres, mas as pessoas não fazem esse questionamento para os homens. Eu acho que daqui a 100 anos... E eu tô sendo otimista. Os homens vão ser questionados, assim. O seu filho... fiquei sabendo que seu filho tem tal condição. E ele? O que você faz? E aí? Sabe? Então, aliás, passando aqui, meu filho, por quê? Porque ele... Aqui, meu filho. Pedro, para. Por quê? Porque ele é autista. A porta saiu. Não tem problema. Não tem problema. Vamos em frente. Ele é autista. Ele tem 7 anos e em muitos e muitos momentos da minha vida profissional, acadêmica, ele está junto comigo. Então, aqui no estúdio, ele está junto comigo. Amanhã eu tenho um encontro com as PLPs, ele vai estar junto comigo. Aonde eu estou, tem outros vídeos por aí que talvez Inclusive, Ana, vejam. foi muito bom você falar nisso, porque eu acredito que foi o 3º episódio. A gente gravou com o Pedro no colo. Sim. E muitas pessoas começaram a questionar. Mas por que ela tá com a criança? Porque tá querendo se aparecer. Porque não sei o quê. Não é nada disso. Como a Ana bem disse, o Pedro é uma criança autista. E aonde a Ana está, o Pedro está com ela. Por quê? Porque a Ana não tem essa rede de apoio que você que está nos assistindo agora, mulher, que... O que mais me deixou estarrecida foram comentários de mulheres. Sim, existe. Então, assim, você, mãe, que tem um filho aí, como a gente, né, a sociedade costuma dizer, perfeito,
você levante as mãos para os céus e agradeça, porque você não sabe qual que é a luta dessa mulher aqui e de muitas mães atípicas no Brasil. Eu que convivo com a Ana quase que diariamente, até pela questão do Instituto, eu vejo a luta que a Ana enfrenta todos os dias, mas ao mesmo tempo com muita dedicação e paciência e resiliência, o quanto é uma mãe dedicada, o quanto ela não deixa suas atividades profissionais de lado por conta do filho, não, mas ela tenta sempre inserir o Pedro na sua vida, no contexto geral, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida social. Diferente de muitos genitores. Quer nem saber do filho? Não tô vendo, não vi, não é meu, é do vizinho, é do bombeiro, não é assim? É isso. É do fantasma, seja lá de quem for. O filho é de todo mundo, menos dele. Então, assim, você, antes de falar qualquer coisa, e aí, Ana, eu acho que a gente pode falar no contexto geral, porque o ser humano tem muito disso, de julgar o outro pelo que ele não sabe. Pelo que ele não sabe. Então, assim, antes de você abrir a sua boquinha para falar qualquer coisa, reflita, pensa, procure saber. Se você não tem nada de bom para agregar, fecha a boquinha, fica quietinho, né, Ana? Quieto, entendeu? Porque você não sabe qual que é a realidade de uma mãe. Sim, não sabe, não imagina. Porque, assim, a mãe, se alguém me falar assim, Ana Paula, 7 horas, a gente pode fazer uma reunião? Tudo bem. Só que assim, eu falo tudo bem, eu não vou deixar de ir. Mas 3 horas antes eu já vou estar me preparando para ir para a reunião. Coisa que um homem ou o pai não passa por isso. Não passa por isso. Deveria passar. Né? Mas aí o que eu vou ter que estar fazendo? Eu vou ter que estar fazendo o lanche de um, eu vou ter que estar trocando a roupa do outro, eu vou ter que estar fazendo 3 horas antes, eu já vou estar com a cabeça na reunião. Aí, 7 horas, vou estar na reunião? Vou participar, vou fazer, ok. Mas, minha preparação começa muito antes, né? O meu dia começa antes daquilo. E aí, as pessoas... E eu não me importo de repente, às vezes, aparecer o Pedro ou ele vir no meu colo. Por quê? A gente tem que deixar claro essa realidade, que não é fácil, que as pessoas respeitem, e principalmente normalizar para as pessoas entenderem o nosso espaço. Porque enquanto a gente ficar escondido e a gente ter vergonha de sair na rua e tudo mais, a gente não existe. Exatamente. A gente não existe. E isso só vai mudar quando realmente todas as mães começarem a se unir para mudar essa realidade. Sim. Então a gente precisa falar, não é mesmice, não é fala decorada. Não é roteiro de novela isso aqui. Não, isso aqui é vida real. Antes fosse, não é. Né? Então a gente precisa falar sim. E se você está cansado de ouvir, é simples, assume a sua responsabilidade como pai. Haja como pai, em todos os sentidos da palavra. Pai é quem ama, é quem protege, é quem cuida, é quem ampara. Entendeu? Deixa de ser pai CEO, deixa de ser pai fantasma, deixa de ser pai de horário comercial, deixa de ser pai Uber. Seja homem, assuma a sua responsabilidade. E eu vou falar, o pai CEO, né? Que você... o pai... A gente se empolga aqui. O pai... O pai CEO é o pai que tem muitas famílias para administrar. Porque não basta deixar de criar um filho. E deixa de criar vários. Vários. Né? Então, é aquela história que se repete. E aí, a gente tem também aqui o pai... E do outro lado, a gente também tem o pai consignado. Ah, esse é bom. O pai consignado, ele cuida do filho dos outros, mas ele não cuida do seu. Pois é, inclusive é isso que eu ia falar agora. O que a gente conhece de pais aí, que estão em outros relacionamentos. E nesse momento, Ana, tá lá, né? Porque a gente tá indo em semana de férias. Deve estar aí curtindo as férias com o filho da atual. E esquecendo o seu próprio filho aqui, nossa. Então. Se a gente começar a falar os nomes aqui, deixa eu falar, tá? Não comece a encher a paciência, não, porque a gente vai começar a dar nome e sobrenome aqui, porque a gente não tem medo de processo, não, tá? Não, a gente não tem, porque assim, desde que a gente fale a verdade, é utilidade pública. Exatamente. É utilidade pública. A sociedade precisa conhecer quem é você, sim, bonitão. Sim, com certeza. E estamos em, como já dizia... Já George Orwell, né, preveu isso, né? Estamos numa sociedade super vigiada.
É só isso. Pois A é. gente só está concretizando o que grandes escritores já previam. Então, eu acho que é bem por aí. A gente tem um momento social bem interessante desse ponto de vista, porque justamente isso. As redes sociais trazem visibilidade e elas trazem visibilidade dos dois lados, né? Tanto tem o pai fake news, né? Que é uma coisa que só existe no algoritmo. E a gente também tem a visibilidade das mães, que é importante a gente trazer, né? O contraponto, falando assim, olha, aqui eu tenho uma classe de pessoas que são desassistidas e a gente tem essas questões jurídicas. Então, no outro episódio, a gente falou muito da questão da pensão e dessa importância. Aqui, a gente está falando da questão afetiva. Porque nós somos seres humanos são seres sociais. A gente não pode pensar só na questão material, né? Então, a gente até então tinha essa questão regulamentada e jurisprudência, né? Jurisprudência são os julgados, é como os juízes interpretam a lei. Dizendo que, ok, se você paga pensão, você não tem dever afetivo. E aí a gente tem essa mudança de paradigma. Existe dever afetivo. Como que um pai convive com o filho, de repente para de ver a criança e fica por isso mesmo? E o mental daquela criança? E o bem-estar? E o emocional? Isso não pode ser rompido, como se nunca tivesse existido. E aí, qual que é a nossa outra posição aqui? É falar, por que eles fazem isso com tanta facilidade? Porque não é criticado. Eu acho Porque tá normalizado. Homem é assim mesmo. Cara, homem não é assim mesmo. Nós que estamos aceitando algo que não era pra gente aceitar. Exatamente. Então, a gente tem que sim questionar. E aí entra muito aquela questão, né? Acho que as coisas só vão começar a mudar na hora que tiver realmente leis que regulamente isso. Porque, além dos alimentos, tem muito pai que não deixa de pagar ainda a pensão alimentícia por medo de ser preso. Sim, só por isso. Né? Então, só por isso. Eu acho que a gente vai ter que começar a fazer um trabalho para que haja uma lei severa que venha com essa punição sobre esses genitores que abandonam afetivamente seus filhos. Porque só assim a gente vai ter também, a gente vai resguardar o direito daquela criança de conviver com o seu pai. Ou pelo menos trazer uma consciência para esses homens, né, de que, poxa vida, eu coloquei essa criança no mundo, eu ajudei, eu colaborei, né? Então, assim, eu tenho uma responsabilidade afetiva, né? Vamos começar a trazer um pouco de consciência para esse homem, Sim, a gente precisa. Porque se não for assim, Ana, as coisas não caminham. Porque, só completando o raciocínio, e aí eu já deixo você falar, tem muita questão do social que você falou, da convivência social. Por que esse homem também abandona o seu filho? Porque ele tem o apoio da própria família para isso. Tem. Né? Como a gente falou no episódio anterior, e a gente viu também muitas avós aí se doendo, é a realidade. Né? O seu filho só faz o que faz com o próprio filho porque a senhora, como mãe, também não se impõe. Não deixou para a sociedade um homem de caráter, um homem decente, um homem de consciência, não educou o seu filho para ser pai, para ser homem. Sim. Né? Relacionamentos acabam, isso é normal. O que não pode ser rompido jamais é essa relação pai e filho, é o vínculo. A parentalidade. Eu vejo igual, a gente vê muito o pessoal falando da política até da parentalidade. Aí o pessoal sempre lembra assim da questão, não é para bater nos filhos. Lógico, não é para bater nos filhos, a educação positiva e outras questões que fala muito da questão de como os pais educam os seus filhos. Mas eu não vejo dentro da parentalidade falando da questão do papel das figuras materna e paterna. Então, quando eu vejo, é muito assim, essa questão, essa questão da violência, que também é importante, a gente também tem que prestar atenção. Mas, se simplesmente um pai vira as costas para o filho, ele não é acionado dentro dessa questão da parentalidade. A gente precisa começar a pensar isso. Agora, vai uma mãe abandonar um filho? Então, e aí a gente entra também naquele outro lado. A gente tem situações de violência extrema que a mulher, em situações muito específicas, ela às vezes tem sim que abandonar o seu filho, mas a gente vê muita mulher que foge de violência, de fome, de ameaça de morte.
né? A gente tem situações bem específicas e essas mulheres são duplamente julgadas. Ela é julgada pela questão da violência, porque mulher de malandro gosta de apanhar, tem isso. E aí vem esse discurso machista. E aí também depois, mas você deixou seus filhos. Então eu conheço mulheres que às vezes tiveram que deixar às vezes o filho em determinado abrigo para ela conseguir se estruturar e depois ela voltar e pegar e mesmo assim ela é julgada pela sociedade. Então ela não tem apoio, ela tá saindo de uma situação dificílima e ela é julgada o tempo todo. É complicado, né, Ana? Sim, demais. A gente precisa cada vez mais falar e não basta nessa situação. Mas, Ana, voltando um pouquinho lá no início do nosso podcast, olhando para essa câmera aqui, me diga, como é que essas mães atípicas podem reivindicar o direito dos seus filhos e propor aí uma ação moral por abandono afetivo? Eu vou falar, você que é mãe atípica, que foi abandonada, né, com o seu filho, e o seu filho tinha essa convivência com o pai, existem essa evidência, se cerque de um laudo psicológico, se cerque de documentos e vá atrás de seus direitos. Como que você vai atrás dos seus direitos? Você vai procurar aqui, o Vozes que Transformam. A gente tem um passo a passo para orientar você que é mãe atípica e que está nessa situação. E que muitas vezes você está nessa situação e você não tinha, às vezes, se dado conta de que esse sofrimento psicológico foi causado, né, por aquela pessoa que abandonou a criança, que deixou de visitar, que deixou de sequer fazer uma ligação. Então, procura o Vozes que Transformam, nós temos os canais aí de atendimento, a gente vai te dar orientação, tá? Porque a gente tem que dar orientação para essas mães, porque às vezes elas nem se deram conta de que elas têm esse direito, e elas têm. Aí a maioria foi deixada, né, abandonada. E quando eu falo abandonada, não é assim, isso é revanche da mulher que foi abandonada pelo homem, não é isso. É porque ela foi abandonada com uma pessoa numa situação de vulnerabilidade que precisa daquele cuidado, que precisa daquele afeto. Porque não pense você que porque uma pessoa tem deficiência intelectual, ou porque ela não fala, ou porque ela não se comunica, ela não sinta falta de afeto, ou ela não sinta falta de atenção, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, essa mãe que assistindo, viu, falou, não, isso tem a ver com a minha história, isso tem a ver com a minha vida. Procure o Vozes que Transformam. A gente vai ouvir a sua história, a gente vai te dar orientação, porque é uma situação muito séria. Muito séria. Então, você, mulher que está nos assistindo neste momento, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco. Acesse o nosso site www.vozesquetransforma.com.br. Mande o seu relato, as suas dúvidas através do e-mail contato@vozesquetransformam.com.br. E agora o nosso WhatsApp, abrimos um canal de comunicação com vocês. Sim, agora nós temos. É o DDD 011 93922 9056. DDD 11 93922 9056. Estamos ali online quase que 24 horas por dia para atender você. E quando eu digo 24 horas é porque a gente tem mania de não dormir, né, Ana? Sim, porque eu sou mãe de autista. Ela não dorme, em tabela eu não durmo. É o que eu falo, né? Meu filho é autista, às vezes ele vai dormir às 2 da manhã. Ou às vezes ele vai dormir num horário normal, né? De ser assim, entre 10, 10 e meia. Só que aí ele acorda às 5 da manhã. Então, ou eu durmo muito tarde ou eu acordo muito cedo. E aí o que a gente faz? A gente já começa trabalhando. E a gente fica trabalhando aí à disposição. A gente vai respondendo mensagem, a gente tem petição, já vai olhando o SARD, já vai ficando com raiva do juiz. É isso aí. Advogado é isso. E aí a gente vai levando a vida, né? É assim. Bom, nós estamos chegando na reta final de mais um episódio do nosso VQT. Só que antes de finalizar, deixa eu falar aqui, ó. O Pai Pix, estamos de olho em você, hein? O Pai Pix é o pai que só paga a pensão. A gente está de olho em você. Mas a gente também tem o pai por aproximação. Que é o pai que vem, paga e vai embora.
Ah, Tem aquele pai que vai, ele paga... Você é a maquininha, né? Ele vai... Porque é o pai que às vezes leva em espécie pra mãe. Então ele vai, entrega na mão da mãe assim, olha aqui a pensão. Dá uma olhadinha assim, tá tudo certo. E vai embora. Então, ó, Pai Pix, pai por aproximação, estamos, ó, de olho em você, tá? Você não tome tento na sua vida, não, que você vai ver, né, Ana? Uma hora ou outra pode ser cobrado, né? E aí... será? Será? Não diga que não te avisei. Pois é, não diga que não avisamos. Bom, chegamos a mais um final do nosso episódio do VQT, o podcast. Agradecemos mais uma vez aí a participação da doutora. Eu perdi aqui o foco aqui, que eu fui olhar o Pedro ali. Pedro passando, mas é comum. Ana, obrigada mais uma vez pela sua presença, pela sua participação. Um beijo especial a todas as mães atípicas. Não se sintam sozinhas, nós estamos aqui com você e por você. Até a próxima.